bancadas, povo brasileiro que nos assiste, que foi às ruas no dia 14, sexta-feira passada, contra esse projeto que estamos aqui debatendo, nos acompanha e está atento ao que cada um de nós vai decidir aqui nessa comissão. Hoje, felizmente, há um grande grau de transparência da atuação parlamentar. Inclusive, presidente, muitos deputados do meu estado da Bahia que votaram aqui nessa Câmara na reforma trabalhista, sob o mesmo discurso que está tendo agora para a Previdência, que vai gerar emprego, a reforma trabalhista ia gerar emprego, gerou desemprego. O relator sabe disso. Da mesma forma que essa reforma que estão dizendo que vai gerar emprego, vai gerar desemprego. Quem votou pela reforma trabalhista, quem votou no golpe para tirar a presidenta Dilma, muitos não voltaram. Muitos foram punidos nas urnas. E tenho certeza que aqueles que votarem nessa reforma que vai destruir emprego, vai falir a economia brasileira, também será punido nas urnas. Porque o povo brasileiro não se deixa iludir, não, gente. Eu vou tentar usar esse tempo, presidente, está difícil. Dá muito barulho, por favor. Pessoal, eu quero pedir a ordem aqui, ok? Tá, repõe o tempo, deputado Jorge Sola, ok? Vamos lá, devolvo a palavra ao deputado Jorge Sola. É porque o barulho está muito grande, presidente. Eu vou tentar usar esse tempo que temos aqui hoje para detalhar por que nós não concordamos com essa reforma, por que nós vamos votar contra o PT, toda a sua bancada, os partidos de oposição, com certeza, mas sem abrir mão de fazer o debate qualificado em cada ponto. O relator, viu, relator? Vossa Excelência já fez o trabalho de tirar uma parte das aberrações, uma parte. O regime de capitalização foi uma delas, mas já avisaram, o governo Bolsonaro já avisou que vai fazer outra PEC, porque aqui ele sabia que não passaria a capitalização, mas Paulo Guedes não abriu mão, até porque ele só é ministro para fazer isso. É bom lembrar quem é Paulo Guedes, tá? Infelizmente, grande parte da desconstitucionalização, relator. Tempo aí, por favor. Eu não quero ser chato, não, mas é importante que Vossa Excelência me ouça, porque o senhor é relator desse projeto, né? Claro. Descortês. Mas, especialmente esse trecho, eu gostaria que Vossa Excelência ouvisse, porque o argumento que foi colocado a público, que a desconstitucionalização saiu. Nós nos debruçamos sobre o seu relatório e não é verdade. A maior parte da desconstitucionalização continua no projeto, continua no seu relatório. Eu vou tratar isso um pouquinho mais na frente, tá? Nós entendemos que o agravamento fiscal vinculado à Previdência é o reflexo da crise econômica. Claro, é óbvio isso aí, o crescimento do desemprego reduziu as contribuições. 6 milhões de trabalhadores a menos no mercado formal que deixaram pagar a Previdência de um lado, receberam seguro-desemprego do outro. É só fazer essa conta, né? Essa circunstância não é levada em consideração na discussão desse projeto. Nós reconhecemos que é necessário fazer uma reforma, mas não é essa. Há uma real mudança nas relações trabalhistas nos dias de hoje. Isso não pode ser desconhecido. A uberização do trabalho, como já é chamado, infelizmente é a realidade. Os modelos de financiamento da Previdência Social focados no desconto em folha são coisa do passado, relator. Passado. Não sustenta a Previdência Social com base na folha salarial, onerando emprego. Isso é obsoleto, não é mais a realidade presente, nem será futura. Isso, infelizmente, é desconhecido no projeto e no seu relatório. Nós estamos mantendo um modelo falido para o futuro. Sustentável hoje, como eu vou provar, mas falido para o futuro, que precisará ser reformado em breve. Deputado Marcelo Nilo, futuro não sustenta a Previdência baseada na folha salarial, porque o trabalho, como é conhecido hoje, a cada dia é menor. Essa reforma da Previdência não ataca o real problema.
Na verdade, ela não é uma reforma da Previdência. Ninguém faz uma reforma para piorar. Ninguém faz uma reforma para destruir. Isso é um projeto de ajuste fiscal para reduzir as despesas do governo. Puxa a corda dos mais pobres. Mais de 80% do ônus, vou repetir, mais de 80% do ônus é para quem ganha até R$ 1.600, ou seja, quem ganha menos de 2 salários mínimos. Essa reforma não se sustenta porque a premissa é falsa. Eu vi repetida aqui em várias audiências pelos representantes do governo que nós temos um nível de gasto com a Previdência que é incompatível com a nossa pirâmide etária. Isso não é verdade. É falsa a afirmação que nosso gasto com Previdência versus o PIB está no nível dos países com a população mais envelhecida. Os nossos gastos previdenciários, relator, hoje estão inflados com duas variáveis, que não existem nos países que estão comparando com o Brasil. Uma delas é a aposentadoria rural, porque ela não é contributiva. E a outra é o custo de transição do modelo de aposentadoria do servidor público, que foi feita, é bom destacar, na reforma da Previdência do governo Lula. Tirando essas duas variáveis, o nosso nível de gasto corresponde ao envelhecimento da nossa população. O déficit, eu nem gosto do termo déficit, porque na verdade não é déficit. Quando vocês falam em déficit, vocês estão falando da parcela do gasto previdenciário que é pago com impostos e contribuições sociais. O mundo desenvolvido é muito maior o gasto previdenciário com impostos, pago com impostos e contribuições. A média europeia é mais de 45%. Os países nórdicos, Reino Unido, chega a 60%, 70%. Então não é déficit. E nada que temos aqui foge da curva. Primeiro vamos explicar a situação dos servidores federais. O que aconteceu? Nós estamos pagando o custo da transição. A reforma já foi feita, relator, no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma. Nós estamos pagando o custo da transição. Por quê? Porque o Estado garante o pagamento agora do piso da aposentadoria igual ao do INSS por servidor público, R$ 5.839. Acima disso, o servidor, ele contribui para o FUNPRESB, que é uma previdência tipo capitalização para o servidor público federal que ganha acima desse valor. O que acontece é que o governo hoje está arrecadando dos novos servidores em cima do teto do limite da aposentadoria. Não se pode penalizar de um lado o servidor que já contribuiu com expectativa de se aposentar com integralidade, ele não fez poupança, ele não tem previdência privada complementar, e chegar para ele e dizer, ó, você agora vai se aposentar com R$ 5.800. Já quem entrou depois, ele vem contribuindo com o FUNPRESB, ele já sabe a nova regra desde o início, ele tem a possibilidade de complementar a aposentadoria com a capitalização. Essa mudança foi feita por Lula e por Dilma, não podemos esquecer isso. Só que o custo dessa transição está sendo pago e será pago pelos próximos anos. Agora, quem é que ficou de fora? Quem é o privilegiado? Vamos botar o dedo na ferida? Privilegiado é Bolsonaro, que é aposentado desde 33 anos de idade pelas Forças Armadas, e todos os militares das Forças Armadas, que são o único setor do Serviço Público Federal que não foi atingido por essa mudança. Essa mudança o nosso governo não fez e esse projeto também não está fazendo. Nos estados, pelo menos a maior parte dos que eu pesquisei, os policiais militares já estão com regime de previdência novo. Na Bahia, por exemplo, ele desconta no teto e contribui também para uma previdência complementar. Os militares das Forças Armadas, não. Este é o privilégio que a propaganda do governo não aponta quem é o privilegiado. Eles não estão acabando com o privilégio é esse. Eu gostaria muito que o relatório de Vossa Excelência botasse os militares das Forças Armadas dentro do teto da aposentadoria. Seria a maior contribuição que Vossa Excelência poderia acrescentar nesse relatório. Deixa a pergunta aqui, relator.
Qual a justificativa por militares continuarem sendo os privilegiados da aposentadoria nesse país? Qual a justificativa para o professor, para os servidores de todos os poderes já terem um teto de aposentadoria e os militares não terem? O que é que explica isso? É só o fato do presidente ser militar e estar aposentado desde 33 anos de idade? Isso é um absurdo. Para ter uma ideia, se hoje todos os aposentados e pensionistas da União recebessem apenas o teto, o que ocorrerá em mais ou menos 2 décadas, esse custo com impostos e contribuições cairia de 44,3 bilhões para 15,5 bilhões. Se a gente adotasse o mesmo regime por militares, cairia para 19,3 bilhões. Apenas essa medida, somente esta medida, reduziria de 43,2 para 19,3. Portanto, isso aí está muito claro. A aposentadoria rural, que Vossa Excelência retirou as mudanças no relatório, ela não é contributiva, ela é um direito previdenciário. Entendi que Vossa Excelência estava pedindo para parar. É o direito previdenciário que existe na Constituição, porque a Constituição de 88 entendeu que quem bota comida na mesa do povo brasileiro tem direito a aposentar, mas não é contributiva. Ela é um subsídio, claro, a quem produz os alimentos da cesta básica. Subsídio à agricultura acontece em todo mundo, e esse é um dos subsídios mais inteligentes que poderia acontecer, porque ele evita o êxodo rural, evita a favelização, reduz a inflação dos alimentos. É um subsídio inteligente. Vossa Excelência tirou as mudanças, mas não tirou da justificativa e das contas. Não tirou do cálculo do que vocês chamam de déficit, que volto a explicar que não é déficit. É a parcela paga com impostos e contribuições sociais. Então, gostaria também, relator, que tirasse do relatório, do cálculo do que vocês chamam de déficit, a parcela do pagamento da aposentadoria do trabalhador rural, que é paga com impostos e contribuições. Neste caso, 116 bilhões são com aposentadoria rural, que não é contributiva. Se tirar os 24 bilhões do custo da transição da aposentadoria do servidor civil com FUPRESB, reduziríamos para 165 bilhões o que é pago com impostos e contribuições sociais, que isso é muito menos do que os países desenvolvidos proporcionalmente também gastam. Então, esses ajustes precisariam ser feitos também nos relatórios que estão aqui. Volto a dizer, não aceitamos economizar mais de 80% desse trilhão na costa do trabalhador mais pobre. Nós temos 400 bilhões por ano que deixam de ser arrecadados com desoneração fiscal. Nós entendemos que precisávamos, ao invés de estar tirando dinheiro de quem menos ganha, parar essa discussão de onerar o mais pobre nesse país e discutir a receita tributária, discutir como cobrar mais de quem mais ganha. Temos que cobrar imposto de renda sobre lucros e dividendos. É um escândalo, presidente, é um escândalo que somente o Brasil e a Estônia no mundo inteiro não cobram o imposto de quem mais ganha. Os empresários desse país que mais ganham não pagam imposto de renda. São 90 bilhões por ano. As multinacionais que estão aqui no Brasil, levando o petróleo do pré-sal, e que agora também vão levar o gás de Sergipe e Alagoas, que a Petrobras, de forma escandalosa, mentiu para o povo brasileiro sexta-feira passada, dizendo que acabou de descobrir o gás, que a gente sabe que desde 2013 a Petrobras já sabia disso. Não pagam imposto. São 30 bilhões por ano que as multinacionais do petróleo têm de isenção. Reduzindo essas desonerações, são 400 bilhões por ano. Nós não podemos continuar
cobrando do mais pobre e desonerando o mais rico. Não é justo que o motorista de ônibus nesse país tenha que trabalhar dirigindo um ônibus até 65 anos de idade. Não é justo que o gari tenha que trabalhar na sua profissão até 65 anos de idade, enquanto os milionários desse país não pagam nem imposto de renda sobre o que ganham mês a mês. Não é justo contribuir com 20 anos o mínimo para ter aposentadoria. Nosso patamar hoje de 15 anos já é o limite na experiência internacional. Sabe quanto é nos Estados Unidos? Que a elite brasileira gosta de se esmerar, gosta de se inspirar e gosta de para lá gastar o dinheiro que rouba nas costas do trabalhador brasileiro? É 10 anos. Na Alemanha, 5. Na Dinamarca não tem nem tempo mínimo de contribuição. Portugal é igual ao Brasil, 15 anos. Muito mais. Deputado Sola, eu vou fazer essa concessão a Vossa Excelência, porque não tinha avisado inicialmente, mas com o tempo de 15 minutos e 10 minutos não terá nenhuma prorrogação, tá? Eu falei a Vossa Excelência porque não tinha comunicado antes. Obrigado. Então, essa questão do tempo mínimo de contribuição é fundamental, porque hoje, presidente, dos 20 milhões de aposentados no Brasil, apenas 8 conseguiriam se aposentar se fosse exigido o tempo mínimo estabelecido nesse projeto. Então, em função dessas observações, nós vamos deixar antecipado o nosso voto contrário e vamos continuar do lado do povo brasileiro, defendendo a vida, defendendo a saúde, defendendo a capacidade do Estado brasileiro zelar pelo bem-estar social e não ser o defensor dos lucros bilionários da elite, onerando quem mais pobre, quem menos ganha nesse país. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado.